Imagine por um instante que você entra em uma sala cheia de pessoas e todos os olhares se voltam para você. Não porque você disse uma palavra sequer, mas porque algo na sua postura, no seu olhar, na sua presença faz o ar pesar diferente. É como se o mundo já soubesse, essa pessoa já venceu, mesmo que ninguém veja a conta bancária, o cargo ou as medalhas. Essa pessoa já decidiu ser quem nasceu para ser. É assim que tudo começa. Antes do aplauso, antes do reconhecimento, antes do resultado visível. A vitória não nasce no palco, mas no invisível. Você não conquista o mundo esperando que ele te dê permissão. Você conquista quando decide viver como se já tivesse vencido. E essa decisão muda tudo. Porque as pessoas confundem sucesso com um prêmio no fim da corrida. Acham que ele chega para quem espera a hora certa, ou para quem é escolhido por alguém de fora. Mas a verdade é outra. O sucesso se manifesta primeiro por dentro. Ele é um estado de espírito, uma identidade que você escolhe vestir, mesmo quando ninguém acredita em você. Você não pede desculpas por isso. Não baixa a cabeça esperando que a vida seja justa com você. Não mendiga a aprovação para seguir seu caminho. Você se levanta e caminha como se já estivesse lá. Porque você entende que o mundo não respeita quem espera ser digno, o mundo respeita quem já carrega dignidade dentro de si. Quando você passa a viver dessa maneira, seu círculo muda. As conversas mudam. As portas certas começam a aparecer. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de ouvir. Isso não acontece por mágica, acontece por decisão. É aí que você descobre outro segredo: ninguém vence sozinho. Por trás de toda pessoa que alcançou algo extraordinário, existe um círculo, um grupo de pessoas certas que desafiam, inspiram e sustentam quando os ventos ficam fortes demais. Por isso, olhar ao seu redor e escolher com quem você caminha é tão vital quanto escolher para onde você vai. O erro que muitos cometem é permanecer cercado por quem só reforça a velha identidade. Pessoas que lembram o tempo inteiro de suas limitações, de quem você foi, mas nunca de quem você está se tornando. Você precisa de gente que veja em você a versão futura, que já está crescendo, mesmo quando você ainda não enxerga. Gente que não diz não vai dar, mas pergunta, o que mais você pode fazer? Esse é o poder do círculo certo. Ele é como um espelho que reflete não apenas quem você é agora, mas quem você está se tornando. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e influentes da história, dizia que seu maior segredo não era o trabalho duro ou a inteligência, mas as pessoas que ele colocou ao seu lado. Ele criou um mastermind, um grupo estratégico de mentes afiadas, visionárias, que o obrigavam a pensar maior e agir com mais coragem. E isso não é apenas para bilionários. Você pode e deve fazer isso agora, hoje. Comece sendo honesto consigo mesmo. Quem são as 5 pessoas que mais te influenciam hoje? Elas expandem ou encolhem a sua visão? Elas inspiram ou drenam a sua energia? Elas te lembram de suas possibilidades ou dos seus medos? Se a resposta não for clara, então é hora de ajustar o círculo. E não é só sobre as pessoas. É sobre o ambiente inteiro. Sua casa, seu carro, sua mesa de trabalho. Tudo isso ou te aproxima ou te afasta do futuro que você quer. Seu ambiente manda sinais o tempo todo para sua mente. Se ele está desorganizado, caótico, sem inspiração, a mensagem é: você ainda não está pronto. Mas quando você começa a limpar, organizar, colocar símbolos do que quer se tornar, a mensagem muda. Isso já é real. Pense em como você se sente quando veste uma roupa nova, anda em um lugar elegante ou conversa com alguém de sucesso. É como se sua mente dissesse: é isso, é aqui que eu pertenço. Esse sentimento não é aleatório. É você dando ao seu cérebro provas concretas de que está no caminho certo. E lembre-se, não há nada de errado em amar quem você era, mas há tudo de certo em proteger quem você está se tornando. Às vezes, isso significa se afastar de certas conversas, recusar convites que não têm mais a ver com você, dizer não para manter o sim para seu futuro. À medida que você faz essas escolhas, algo curioso acontece. As pessoas certas começam a surgir. Às vezes em forma de mentores, às vezes em forma de amigos novos, às vezes apenas em forma de um desconhecido que diz a coisa certa na hora certa, porque o universo responde a quem já decidiu. E essa é a beleza desse processo.
Você não só está mudando a sua vida, você está mudando a vida dos outros também. Quando alguém vê você erguendo a cabeça, mesmo sem ainda ter provas para isso, eles ganham coragem para fazer o mesmo. E é por isso que eu quero que você, que chegou até aqui comigo, respire fundo e reconheça a força que já está em você. Essa não foi apenas mais uma conversa. Foi um chamado para você olhar ao redor, olhar para dentro e finalmente dizer: é a minha vez. Você merece estar entre os que escolhem crescer, entre os que inspiram em vez de duvidar, entre os que se levantam todos os dias com um propósito maior do que as circunstâncias. E se essa mensagem falou com você, se você sentiu no coração que era para você, não deixe isso morrer aqui. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que te empurram para frente. Curta este vídeo para marcar esse compromisso consigo mesmo e comente aqui embaixo o que essa jornada significou para você. Suas palavras podem ser a centelha que alguém ao redor precisava para também não desistir. Que privilégio ter caminhado com você até aqui. Que honra te lembrar do quanto você já é capaz. Que orgulho te ver começando a viver, de uma vez por todas, como se já tivesse vencido. Porque no fundo, você já venceu. Só falta o mundo perceber. E quando você finalmente decide viver como se já tivesse vencido, algo dentro de você começa a se questionar: mas como eu sustento isso quando ainda não tenho os resultados? Como eu mantenho a fé quando nada ao meu redor confirma quem eu estou me tornando? Essa é a hora de entender um princípio fundamental que poucos compreendem: a realidade externa é sempre um reflexo atrasado da identidade interna. A maioria das pessoas vive como reféns daquilo que os olhos podem ver. Elas acreditam que só podem se sentir confiantes depois do aumento no salário, que só podem se sentir prósperas quando a conta bancária mudar, que só podem andar com a cabeça erguida depois que os outros aplaudirem. Elas esquecem que a direção é exatamente oposta. É a postura que vem antes da vitória. É a mentalidade que abre as portas para os resultados. Olhe para qualquer pessoa que você admira. Nenhuma delas chegou onde chegou porque alguém lhes garantiu sucesso antes. Todas, sem exceção, escolheram se enxergar maiores antes de qualquer evidência. Escolheram se comportar de maneira coerente com a identidade que queriam, mesmo quando tudo ao redor gritava o contrário. É por isso que você precisa começar hoje a alinhar cada detalhe da sua vida ao futuro que você já decidiu viver. Não espere a conta bancária mudar para administrar seu dinheiro como alguém bem-sucedido. Não espere conquistar o corpo dos sonhos para cuidar da sua saúde com a disciplina de quem já chegou lá. Não espere que as pessoas te respeitem para falar como alguém digno de respeito. Quando você age de acordo com o seu futuro, a sua mente entende que isso já é real. E o mundo, pouco a pouco, acompanha essa mudança. Mas eu sei que isso exige coragem. Porque muitas vezes você ainda vai ouvir vozes dizendo: quem você pensa que é? Você mesmo pode acordar em dias ruins se perguntando: será que estou me enganando? E é exatamente nesses dias que você deve lembrar que viver como se já tivesse vencido não é arrogância. É humildade diante do propósito para o qual você foi criado. É fé em movimento. Imagine uma escada escura, com degraus que você só consegue ver à medida que pisa. O próximo degrau não aparece enquanto você espera, analisando. Ele só se revela quando você dá o passo. Assim é a vida de quem decide viver como vencedor. Você não espera que o cenário mude para avançar. Você avança para que o cenário mude. E a cada passo, a cada escolha corajosa, a cada manhã em que você se levanta mesmo sem vontade, você está enviando uma mensagem ao universo, a si mesmo e a todos ao redor: eu já sou essa pessoa. É normal que o mundo demore a reconhecer. É normal que leve um tempo até que a colheita chegue. Mas isso não significa que você está errado. Só significa que você está plantando sementes para uma colheita que ninguém mais tem paciência de esperar. E quando a recompensa vier, porque ela virá, você vai olhar para trás e perceber que o prêmio não foi apenas o que conquistou, mas quem você se tornou no processo. Porque no fim, as medalhas enferrujam, os aplausos cessam, os números somem, mas a identidade permanece. E eu preciso te lembrar de algo agora: você já tem tudo o que precisa dentro de você para dar esse próximo passo. Não é mais sobre esperar por um sinal, por uma oportunidade, ou pela aprovação de alguém. É sobre decidir:
que o futuro já está acontecendo hoje. Se isso fez sentido para você até aqui, se em algum momento você sentiu que essa mensagem era exatamente o que você precisava ouvir para alinhar suas ações à sua grandeza, eu quero te convidar a se inscrever agora. Não apenas para não perder as próximas reflexões, mas como um compromisso consigo mesmo. Um lembrete diário de que essa é a sua jornada e você está nela para vencer. Escolha ser a versão mais corajosa de você mesmo, porque o mundo não pode mais esperar para ver quem você já decidiu ser. E quando você começa a alinhar sua identidade às ações do futuro que escolheu viver, percebe algo que poucos têm maturidade para admitir: não basta decidir ser. É preciso sustentar essa decisão diariamente, como quem carrega uma chama acesa em meio ao vento. O mundo vai testar você, vai jogar obstáculos na sua frente, vai zombar da sua postura antes que ela dê frutos. Vai tentar te convencer, dia após dia, de que nada mudou. E é nesse exato ponto que a maioria desiste. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Viver como se já tivesse vencido não é confortável. É desconfortável, porque obriga você a romper com a velha versão de si mesmo. Obriga você a deixar para trás velhos hábitos, velhas desculpas, e muitas vezes, velhos lugares e pessoas. Você vai se sentir deslocado no começo. Vai parecer que está tentando se encaixar em uma roupa que ainda não foi costurada para você. E é assim mesmo. Porque por dentro, você já é maior que a vida que está vivendo hoje. Mas por fora, o cenário ainda não corresponde. É nessa hora que você deve entender que tudo aquilo que está acontecendo à sua volta é apenas um reflexo atrasado da sua identidade. O universo está apenas se ajustando ao novo você. E isso leva tempo. Imagine a mente humana como um músculo. A cada vez que você pensa como alguém bem-sucedido, você está treinando esse músculo. Ele se cansa, dói, mas fica mais forte. A cada vez que você age com disciplina mesmo sem ver resultados imediatos, você está programando o seu cérebro para sustentar essa nova versão de si. Isso é neurociência. Hábitos repetidos criam novas conexões neurais, e essas conexões fortalecem a identidade que você decidiu construir. Mas isso também exige que você enfrente suas próprias crenças limitantes. E elas não vão embora sem resistência. Você vai ouvir aquela voz sussurrando ao pé do ouvido: e se não der certo? E se você fracassar? Quem você pensa que é para sonhar tão alto? Essa voz não é inimiga. Ela é o eco do antigo você, tentando sobreviver. Ela faz parte do processo. Você só precisa aprender a não alimentá-la. Em vez disso, alimente a voz que diz: eu já sou essa pessoa. Cada escolha me aproxima dela. Cada não para o que não me serve é um sim para o que me constrói. Cada passo é mais um tijolo nessa fundação. Essa é a hora de reforçar não só a mentalidade, mas também o comportamento. Se você quer ser saudável, haja como alguém saudável mesmo quando o espelho não mostra ainda. Se você quer prosperar financeiramente, gaste, invista e trabalhe como alguém que já domina suas finanças, mesmo que a conta ainda esteja no vermelho. Se você quer ser respeitado, fale e se comporte com dignidade mesmo que ninguém esteja te observando. É aqui que o verdadeiro poder é forjado no silêncio. Nas escolhas que ninguém vê, nos dias em que ninguém aplaude, nos pequenos gestos que parecem insignificantes para quem só olha o resultado, mas que são tudo para quem já vive o processo. Lembre-se de que toda transformação real começa invisível. Assim como uma semente germina debaixo da terra antes de romper a superfície, você também está criando raízes agora. E essas raízes são mais importantes que os frutos, porque são elas que vão sustentar tudo quando a tempestade vier. E a tempestade sempre vem. Ela vem para todos. Mas só quem plantou raízes profundas continua de pé depois que ela passa. Então, quando você acordar amanhã e o mundo ainda parecer igual, não desanime. Não é o mundo que precisa mudar primeiro, é você. É a sua mentalidade, a sua disciplina, a sua postura diante da vida que começa a transformar tudo ao redor, pouco a pouco. E quando você menos esperar, as pessoas vão começar a notar algo diferente em você. Vão perguntar o que aconteceu. Vão querer saber como você fez. E você vai sorrir, porque vai entender: nada aconteceu. Você simplesmente já era. Você apenas decidiu.
Você apenas manteve-se firme enquanto o universo se realinhava à sua decisão. E aí, finalmente, o mundo vai enxergar o que você já sabia desde o primeiro dia, que a vitória já era sua, desde o momento em que você escolheu viver como se já tivesse vencido. E depois que você percebe que é no silêncio, na constância, que as raízes se aprofundam, vem o segundo grande teste: a paciência. Porque o mundo não vai mudar de um dia para o outro só porque você decidiu mudar. Ele vai te testar, vai te provocar com resultados atrasados, com gente te chamando de sonhador demais, com situações que parecem desafiar cada escolha certa que você tem feito. E é aí que muitos desistem, não porque não são capazes, mas porque não aprenderam a esperar o tempo da colheita sem perder a fé. Olhe para um agricultor. Ele não planta hoje e já colhe amanhã. Ele não sai cavando a terra todo dia para checar se as sementes estão germinando. Ele confia no processo invisível, rega diariamente, remove as pragas, protege o solo, e um dia, a primeira folha rompe a terra. Isso não acontece porque ele duvidou. Acontece porque ele acreditou e agiu como se já fosse real. A paciência é a virtude que separa os que só sonham dos que realizam. Porque o sucesso não grita. Ele sussurra, lentamente, até se tornar inevitável. Você vai notar isso quando, mesmo sem perceber, começa a andar diferente. Sua fala fica mais firme. Sua respiração mais tranquila. Você começa a notar oportunidades que sempre estiveram ali, mas antes você não tinha olhos para ver. Porque antes você só reagia ao que o mundo te oferecia. Agora você começa a escolher. E mesmo nos dias mais difíceis, e eles virão, você vai sentir um alívio estranho no peito, porque já não está esperando que alguém te salve. Você já entendeu que o protagonista dessa história é você. Essa nova postura vai confundir muita gente. Vão dizer que você mudou. Vão sentir sua distância quando você parar de frequentar os mesmos lugares de sempre, parar de gastar tempo em conversas sem propósito, parar de aceitar tudo só para agradar. Vão dizer que você está metido ou que não é mais o mesmo. E eles estarão certos. Você realmente não é mais o mesmo. Você finalmente entendeu que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa pedir permissão para crescer, que não precisa da aprovação de pessoas que nem sequer têm a coragem de lutar pelos próprios sonhos. E pouco a pouco, você também vai perceber outra coisa. Sua história começa a inspirar outros. Às vezes, você nem sabe quem está olhando, mas alguém está. Alguém está te observando enquanto você se levanta cedo, enquanto você recusa atalhos, enquanto você segura a cabeça erguida mesmo quando tudo em volta te empurra para baixo. Esse alguém, sem perceber, começa a acreditar também. Começa a imaginar que talvez seja possível para ele também. E é assim que você não apenas transforma a sua vida, mas também a vida de quem caminha ao seu lado. Então, hoje, eu te digo, mantenha-se firme. Não desista só porque ainda está escuro. Não desista só porque ninguém está aplaudindo. Não desista só porque ainda dói. Cada gesto conta. Cada decisão constrói. Cada pequena vitória é um tijolo no castelo que você já decidiu erguer. E quando as dúvidas vierem, porque elas virão, respire fundo e lembre-se de quem você já escolheu ser. O mundo não vai entender no começo. Mas ele não precisa entender agora. Ele só precisa assistir enquanto você mostra. E se em algum momento essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que precisava ouvir exatamente isso para não se deixar levar pela impaciência ou pelo medo, então faça desse instante um marco. Dá um clique no botão de curtir para registrar aqui a sua decisão silenciosa. Eu sigo. Não para mim, não para os outros, para você mesmo. Para que cada vez que você voltar aqui, esse gesto simples te lembre. Você escolheu permanecer firme, mesmo quando ninguém mais acreditava. E um dia, não tenha dúvidas, o mundo inteiro vai perceber aquilo que você já carrega dentro do peito. Você sempre foi maior do que a espera, maior do que os olhares tortos, maior do que os próprios medos. Porque quem decide viver como se já tivesse vencido, já venceu. E é nesse momento, quando você já decidiu permanecer firme, mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo sem os aplausos, que uma nova camada de consciência surge. Você começa a enxergar que viver como se já tivesse vencido, não é apenas sobre a postura externa,
nem apenas sobre a paciência interna. É também sobre algo mais profundo, a disciplina. Porque não existe grandeza sem sacrifício. Não existe vitória sem consistência. Você já percebeu que viver alinhado com a identidade do seu futuro exige abandonar velhos hábitos, abrir mão de distrações, recusar atalhos tentadores. Mas agora você entende, isso não é uma punição, é um refinamento. É como o ourives que aquece o ouro até derretê-lo, para remover as impurezas e revelar seu verdadeiro valor. O futuro que você deseja não é para quem age só quando tem vontade, mas para quem age mesmo sem vontade. Não é para quem espera estar inspirado, mas para quem transforma a disciplina em inspiração diária. E disciplina não é rigidez. Não é se tornar alguém frio, mecânico, inflexível. É escolher ser coerente, mesmo quando ninguém está olhando. É cumprir promessas feitas a si mesmo, mesmo quando ninguém está cobrando. É respeitar o caminho, mesmo quando ele parece longo demais. Você vai perceber isso nos detalhes. Quando se levantar mais cedo para cuidar da sua mente e do seu corpo, vai perceber que a cada manhã um pouco da sua velha versão fica para trás. Quando recusar a conversa fútil, a fofoca, a energia tóxica, vai notar que sua alma fica mais leve. Quando insistir naquele treino, naquele estudo, naquele projeto que parece não render, vai perceber que está construindo algo invisível por fora, mas inquebrável por dentro. E aos poucos, a disciplina deixa de ser um fardo. Ela passa a ser uma marca de quem você é, porque você já não age para ter resultados. Você age porque já é. Esse é um dos segredos mais ignorados, por quem só olha para a superfície. As pessoas enxergam o resultado final e dizem, que sorte, mas não viram as madrugadas em claro. Não viram as renúncias silenciosas. Não viram as escolhas difíceis. Você começa a entender que o fracasso não é um inimigo, mas um professor, que cada vez que você falha e levanta, está reforçando em si uma musculatura que ninguém mais pode te dar. A disciplina transforma a dor em força, e nesse processo, você descobre que já não precisa provar nada para ninguém. Você já não age para impressionar, já não busca a aprovação, já não se importa com quem te observa ou quem te julga. Você age para honrar a pessoa que você mesmo decidiu se tornar. Esse é o tipo de disciplina que separa quem só sonha de quem realiza. É aquela disciplina silenciosa que não precisa de testemunhas. Você começa a amar a jornada mais do que o destino, porque entende que não existe uma linha de chegada definitiva, que cada meta alcançada só revela uma nova montanha a escalar. E tudo bem, porque o que realmente importa não é chegar a um lugar específico, mas quem você está se tornando a cada passo. Você começa a perceber que a disciplina que hoje parece dura, é a mesma que vai proteger você quando os tempos difíceis vierem. Porque vai chegar o dia em que a inspiração vai desaparecer, a motivação vai se esgotar e tudo o que vai restar é a sua decisão de continuar. E esse será o seu diferencial. Enquanto outros param, você segue. Enquanto outros desistem, você persiste. Enquanto outros procuram atalhos, você escolhe o caminho certo. Porque já entendeu que viver como se já tivesse vencido não é um truque para parecer forte. É a coragem diária de ser fiel ao futuro que você já enxerga dentro de si, mesmo quando ele ainda não se manifesta por fora. E quando as pessoas olharem para você, não vão entender como você conseguiu. Vão achar que foi rápido, que foi fácil, que foi sorte. Mas você vai saber, cada pequena escolha disciplinada foi um tijolo nesse alicerce que ninguém mais poderia construir por você. E é aí que a verdadeira vitória começa a aparecer. Não apenas nos resultados externos, mas no orgulho silencioso de saber que, dia após dia, você está vivendo como alguém digno do destino que sonha. E nada no mundo pode tirar isso de você, porque a disciplina te faz inabalável. E à medida que você sustenta a disciplina e caminha, passo após passo, em direção ao futuro que já escolheu viver, algo surpreendente começa a florescer dentro de você, a clareza. Uma visão interna que antes era apenas um lampejo tímido agora ganha contornos, cores, detalhes. Não é mais apenas um sonho distante, mas um mapa nítido daquilo que você veio construir. É nesse momento que você entende que viver, como se já tivesse vencido, não é apenas sobre ter disciplina,
mas sobre enxergar para além das limitações do presente. Porque sem visão, a disciplina se transforma em fardo, em rotina sem propósito. Mas quando a visão se acende, cada gesto ganha sentido. Você passa a perceber que não basta apenas agir, é preciso saber para onde está indo. Essa visão não aparece do lado de fora. Ela não vem do que você vê no espelho, nem do que o mundo te diz que é possível. Ela nasce no íntimo, silenciosa, quase como uma semente que germina no escuro, mas carrega dentro dela o potencial de uma floresta inteira. E para cultivá-la, você precisa aprender a ouvir a si mesmo no meio do ruído. Porque todos ao seu redor vão ter opiniões sobre o que você deveria fazer, sobre como você deveria viver. Mas essa jornada não é sobre o que eles pensam. É sobre quem você escolhe ser quando ninguém está por perto para aplaudir ou criticar. É aí que você entende que a sua mente é um estúdio criativo, não um depósito de memórias velhas. Ela foi feita para projetar novos cenários, novas possibilidades, novas histórias. E tudo aquilo que você consegue ver claramente por dentro, mais cedo ou mais tarde se materializa por fora. Essa é a chave que separa quem cria a própria vida de quem apenas a consome, a habilidade de imaginar um futuro melhor com tamanha intensidade que ele já se torna real dentro de você antes mesmo de existir no mundo. Os grandes realizadores sempre souberam disso, mesmo que não soubessem dar nome ao processo. Cada campeão olímpico já se viu no pódio centenas de vezes antes do dia da vitória. Cada empresário visionário já enxergava a empresa pronta mesmo quando só tinha um esboço rabiscado em um guardanapo. Cada líder já sentia o peso da coroa muito antes que ela fosse colocada em sua cabeça. Eles não esperaram que o mundo dissesse que era possível. Eles ousaram enxergar o que mais ninguém via. E quando você começa a desenvolver essa visão interna, você também aprende a protegê-la. Porque ela é frágil no início, como uma chama tremeluzindo ao vento. Uma palavra errada de alguém, um olhar de desdém, um revés momentâneo podem tentar apagá-la. Mas você já sabe que a visão não é para os outros. Ela é para você. Por isso, você aprende a se afastar do que apaga a sua luz e a se aproximar do que a alimenta. Você escolhe suas conversas com mais critério. Escolhe os livros que lê, os ambientes que frequenta, os pensamentos que cultiva. Cada escolha é uma forma de dizer ao universo: eu levo minha visão a sério. E isso não significa que não existirão dias de dúvida. Significa apenas que, mesmo nesses dias, você não abre mão do que já viu. Porque uma vez que a imagem se formou clara em sua mente, ninguém pode roubá-la. Você começa a viver com um tipo diferente de serenidade. Uma confiança quieta, mas firme. Porque você sabe para onde está indo. Sabe quem está se tornando. Sabe que por mais que leve tempo, por mais que doa, por mais que o caminho seja íngreme, o destino já existe. E quando você carrega essa clareza dentro de si, tudo começa a mudar. As portas que antes pareciam fechadas se abrem. As oportunidades que antes você não enxergava aparecem. As pessoas certas se aproximam. Não porque o mundo mudou magicamente, mas porque você mudou por dentro primeiro. Essa é a beleza da visão interna. Ela não depende do agora. Ela não depende do que você tem ou não tem hoje. Ela só precisa que você se permita sonhar de olhos abertos, imaginar de forma corajosa e caminhar como se já fosse real. Porque no fundo já é. Você só precisa continuar sustentando a imagem diante de si todos os dias, alimentando-a com paciência, disciplina e coragem. Até que um dia você olhe ao redor e perceba, aquilo que só existia dentro de você agora está diante dos seus olhos. E aí você entende de uma vez por todas, a visão sempre esteve certa. Você só precisava acreditar nela o bastante para não desistir no meio do caminho. Quando a visão se torna clara e você já consegue carregá-la como parte de si mesmo, surge uma verdade difícil, mas essencial: nada vai acontecer sem um plano. A visão é a bússola. O plano é o mapa. É ele que transforma sonhos em metas, e metas em resultados concretos. É nesse momento que você percebe: não dá para viver apenas de inspiração. O mundo real exige estratégia, exige organização, exige ação calculada. E isso não tira a poesia do processo, pelo contrário. É justamente o plano que permite que sua visão não se perca no caos. Muita gente falha não porque não tem talento, não porque não tem vontade,
mas porque nunca para pensar qual é o próximo passo. Sem um plano, a visão fica solta, vulnerável, frágil. É como um navio magnífico, mas sem rota definida, à mercê das marés e dos ventos. Um dia você vai para um lado, no outro dia para o outro, e assim o tempo vai passando sem que nada realmente avance. E não existe nada mais desanimador do que perceber que os anos passaram, e você ficou girando em círculos. Por isso, você precisa transformar a sua visão em um roteiro prático. Perguntar a si mesmo: o que eu posso fazer hoje que me aproxima dessa versão de mim? Não amanhã, não mês que vem, hoje. Divida a grande meta em pedaços menores, porque ninguém chega ao topo de uma montanha com um salto. São passos, pequenos, mas contínuos. Talvez isso signifique organizar suas finanças para dar o primeiro passo em um novo negócio. Talvez seja planejar horários para cuidar da sua saúde como prioridade. Talvez seja escolher estudar um novo ofício, um idioma, uma habilidade que sua visão exige de você. E aqui entra algo curioso. Planejar não é apenas escrever uma lista de tarefas. É pensar em contingências, porque a vida vai te testar. Imprevistos virão, dificuldades aparecerão. E quem não tem um plano acaba desistindo diante do primeiro tropeço. Por isso, planejar também é preparar o coração para os dias difíceis. É criar estratégias para se manter de pé mesmo quando as coisas não saem como o esperado. E sabe o que é ainda mais importante? Revisar o plano constantemente. Ajustar a rota. Medir o progresso. Celebrar as pequenas vitórias e aprender com os erros. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. O plano não precisa ser perfeito desde o início. Ele só precisa existir, porque qualquer plano é melhor do que nenhum. Quando você tem um plano, você acorda diferente. Sabe exatamente o que precisa ser feito. Sente que está no comando, mesmo que ainda falte muito para chegar. E essa sensação de clareza, de direção, já é metade da vitória. E então você começa a entender que cada dia é uma peça do quebra-cabeça. Nenhuma peça isolada faz sentido, mas juntas, no tempo certo, formam a imagem que você já carrega dentro de si. Agora, eu te faço um convite. Compartilhe comigo aí nos comentários qual é o próximo passo que você já decidiu dar. Qual é a ação prática que você vai colocar em movimento a partir de hoje para honrar a visão que já é sua? Escreva. Colocar em palavras é o primeiro compromisso que você assume com você mesmo. E saiba que esse compromisso vai ecoar muito além desse instante. Porque quem escreve seus próprios planos já está dizendo ao mundo: eu estou no controle da minha história. O futuro não é um acaso, é uma construção. E a sua já começou no momento em que você ousou imaginar e decidiu agir. E quando finalmente você transforma sua visão em um plano, e começa a dar passos concretos, descobre uma nova força, uma que pouca gente fala: a capacidade de decidir. Não apenas decidir qualquer coisa, mas decidir rápido, com firmeza, mesmo diante da incerteza. Porque se há algo que a vida vai te apresentar enquanto você constrói seu futuro, são encruzilhadas, bifurcações, momentos de escolha em que ninguém vai poder te dar uma garantia de que está certo. É aqui que muita gente congela. Ficam paralisados esperando por certezas, por sinais claros, por uma confirmação externa. E essa espera acaba custando caro, oportunidades se vão, portas se fecham, o tempo passa. Você começa a perceber que as pessoas que mais avançam não são as que sempre escolhem certo, mas as que têm coragem de escolher. Porque cada decisão, certa ou não, te ensina algo. Cada movimento te aproxima ou te mostra uma direção nova. O maior risco não é errar, é ficar parado. Decidir não é ter garantia do resultado. É assumir a responsabilidade por ele. É aceitar que você pode se enganar, mas confiar que tem força para corrigir a rota quando necessário. E é impressionante como as portas se abrem para quem decide. Porque a indecisão tem uma energia que afasta. Ela mostra ao mundo que você ainda não está pronto para nada. Enquanto isso, a decisão tem um magnetismo próprio. Ela diz: eu estou comprometido com isso. E o mundo responde a esse compromisso. Essa habilidade não nasce pronta. Ela é treinada. Você começa pelas pequenas decisões do dia a dia: o que comer, com quem andar, onde investir seu tempo. E aos poucos vai ganhando confiança para as maiores: mudar de carreira,
iniciar um projeto ousado, terminar algo que já não faz sentido. Decidir rápido não significa agir sem pensar, significa não perder tempo demais preso ao medo de errar. É confiar nos sinais internos, na visão que você já carrega. É agir com base no que já sabe agora, mesmo que ainda não tenha todas as informações. Porque a verdade é, você nunca vai ter todas as informações, nunca vai se sentir 100% pronto, nunca vai estar completamente livre do medo. Mas você pode estar disposto, e disposição é mais rara do que talento. Você vai se lembrar de quantas vezes postergou decisões importantes porque achou que ainda não era hora, e agora entende que isso só te roubou tempo, energia, oportunidades. Porque a vida não espera. As melhores chances não ficam eternamente na sua porta. Elas batem, e se você não abre, elas seguem para outro lugar. Quando você começa a decidir mais rápido, você percebe que sua confiança aumenta. Porque você começa a se provar capaz. Você começa a ver resultados. Começa a sentir o poder de alguém que cria a própria história, ao invés de viver à mercê das escolhas alheias. E quanto mais você pratica, mais você entende que até os erros são apenas parte do caminho. Não são fracassos, são aprendizados. Cada erro é uma bússola que aponta para uma nova direção. A decisão é o que separa quem vive sonhando de quem vive realizando. É o corte entre a velha versão de você mesmo e a nova, que já decidiu ser quem quer ser. Então você passa a confiar em si, no processo, na sua visão. Aprende a dizer sim quando sente que é hora, mesmo com medo. Aprende a dizer não quando percebe que não faz sentido, mesmo que desagrade. Aprende que cada escolha é uma declaração silenciosa ao universo: eu sei para onde vou. E aos poucos, você nota que não se trata apenas de escolher um caminho. Se trata de escolher a si mesmo, de honrar a vida que você acredita merecer. O destino não se constrói apenas com paciência, disciplina, visão ou planos. Ele se constrói com escolhas, muitas delas difíceis, muitas delas sem garantias, mas todas elas necessárias. E é isso que transforma você em alguém inabalável. Porque quem decide rápido e firme não depende mais do acaso. Não espera ser escolhido. Não aguarda o aval de ninguém. Quem decide constrói. E quem constrói chega lá, sempre. Depois de aprender a decidir com firmeza, você vai descobrir que há algo ainda mais difícil do que escolher o caminho certo: permanecer nele quando tudo ao redor parece te empurrar para desistir. Porque tão importante quanto a visão, o plano, a disciplina e as decisões rápidas, é a persistência. E esse é o ponto em que a maioria tropeça. A persistência não é glamourosa. Não há aplausos para quem insiste quando ninguém mais acredita. Não há manchetes para quem continua depois do quinto ou sexto fracasso. A persistência é silenciosa, solitária, dura. É você contra a vontade de parar. Você vai perceber que depois do entusiasmo inicial, depois das primeiras vitórias e do calor da novidade, virão os testes. Os obstáculos não previstos. As decepções que machucam. Os dias em que você mesmo começa a duvidar da visão que carregava tão clara no início. É aí que muita gente desiste. Porque achava que seria mais fácil. Porque não esperava que doesse tanto. Porque imaginava que os resultados viriam mais rápido. Mas você já entendeu. Nada de valor vem sem resistência. A resistência não é um sinal de que você está no caminho errado. Muitas vezes, é a prova de que está avançando para fora da sua zona de conforto. É a vida te perguntando: você quer mesmo isso? Ou vai abrir mão na primeira queda? E a verdade é que tudo o que você mais quer sempre vai exigir que você atravesse períodos de vazio. Aquele momento em que você olha ao redor e parece que nada está mudando, apesar de todo o esforço. É nesses dias que a persistência é mais poderosa do que qualquer talento. A persistência não é força bruta. Ela é feita de pequenas escolhas diárias. Escolhas como levantar da cama mesmo sem ânimo. Como sentar para trabalhar no projeto mesmo quando parece inútil. Como manter o compromisso com o plano mesmo quando todos já teriam desistido. Ela não depende de motivação, porque a motivação é volátil. A persistência é a base sólida sobre a qual você constrói. Você começa a notar que os grandes diferenciais estão justamente aqui, naquela capacidade de continuar mesmo sem ver a colheita. Porque toda semente precisa de tempo para romper a terra.
Toda raiz precisa crescer no escuro antes que algo floresça na superfície. E então você entende: esse vazio não é o fim. É parte do processo. Persistir é confiar na sua visão mais do que nos seus medos. É olhar para dentro e lembrar por que começou. É segurar firme mesmo quando todos já foram embora. E você vai perceber que, aos poucos, enquanto os outros param, você avança. Que enquanto os outros procuram atalhos, você continua trilhando sua própria estrada. Que enquanto os outros se distraem, você permanece comprometido. E um dia, sem alarde, sem espetáculo, você olha ao redor e percebe que chegou mais longe do que jamais imaginou. Não porque foi mais inteligente, mais rápido, mais forte, mas porque simplesmente não parou. Persistência não é uma virtude para os sortudos, é uma escolha para os determinados. E você vai se dar conta de que cada dor, cada derrota temporária, cada dia em que parecia estar andando para trás foram apenas degraus. Porque é na persistência que o caráter é forjado. É nela que você se torna alguém que não só realiza sonhos, mas inspira outros a acreditar nos próprios. Os maiores feitos do mundo não nasceram de momentos perfeitos. Nasceram de pessoas comuns que decidiram não parar diante do impossível. E é isso que você também se torna. Não só alguém que sonha, não só alguém que começa, mas alguém que termina. E essa é a marca daqueles que realmente vencem: a coragem de seguir quando o resto do mundo já desistiu. E depois de atravessar todos os desafios, depois de segurar firme na visão, no plano, nas decisões rápidas e na persistência silenciosa, você finalmente entende algo maior: ninguém chega verdadeiramente longe sozinho. Por mais forte que você seja, por mais determinado, por mais disciplinado, há um momento em que você descobre que a força se multiplica quando compartilhada. É nessa hora que você percebe que a sua jornada não foi apenas sobre você. Cada dificuldade que enfrentou, cada queda, cada passo te prepararam, não apenas para conquistar sua vitória, mas para ser um farol para outras pessoas. Porque uma das maiores realizações de alguém que venceu não é apenas ter alcançado a meta, mas inspirar outros a fazerem o mesmo. Você vai lembrar de todos aqueles que estiveram com você nos momentos em que ninguém mais acreditava. Das conversas honestas que te reergueram quando você pensava em desistir. Dos exemplos silenciosos que te mostraram que era possível, mesmo que ninguém tenha dito nada. E agora, é sua vez de ser essa presença para alguém. Você entende que liderança verdadeira não é sobre mandar. É sobre servir, inspirar e estender a mão para que outros também possam caminhar. É sobre abrir portas para que outras pessoas passem. É sobre olhar para trás e ver que sua história está ajudando outros a escreverem as delas. E essa é a beleza da jornada: você se transforma em alguém maior do que imaginava, não apenas pelo que conquistou, mas por quem se tornou para os outros. Quando você vive como se já tivesse vencido, você dá permissão para outros acreditarem que também podem. E isso é poderoso. Você não é só um exemplo para estranhos. Você é espelho para sua família, para seus filhos, para seus amigos. Sua disciplina ensina mais do que qualquer palestra. Sua visão inspira mais do que 1000 conselhos. Sua persistência encoraja mais do que qualquer promessa. E é aqui que você se sente verdadeiramente grato, porque entende que cada lágrima, cada noite em claro, cada obstáculo enfrentado tinha um propósito maior. A jornada te moldou para ser um líder silencioso, alguém que não apenas chega ao topo, mas ajuda a construir a escada para os que vêm depois. E agora, ao olhar para o caminho que ainda existe à frente, você sabe que ainda há muito mais para viver, conquistar, compartilhar. Por isso, antes de continuar, respire fundo. Honre sua história. Sinta orgulho de quem você já é hoje. E reconheça, você já não é mais o mesmo que começou. Você é alguém que decidiu, que construiu, que persistiu, que inspirou. E agora, você já está pronto para um novo capítulo. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo contando qual parte dessa jornada mais te marcou. Escreva suas próprias palavras de inspiração, porque alguém pode ler e se sentir encorajado por você. E já aproveita para curtir esse vídeo. Essa pequena ação ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso hoje. E claro, inscreva-se no canal para não perder as próximas reflexões, porque aqui,
A gente não fala apenas de sucesso. A gente fala de transformação. Obrigado por me permitir caminhar com você até aqui. Você merece cada passo dessa vitória. Nunca se esqueça, você já carrega dentro de si tudo o que precisa para continuar vencendo todos os dias.